Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Está na pauta do plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. A proposta prevê a atuação coordenada das forças de segurança do país. Essa coordenação vai da formação às ações, passando pelas informações compartilhadas. E o Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre o projeto e suas chances de aprovação com o relator, deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e o deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, que foi o presidente da comissão que fez a Lei Orgânica da Segurança Pública. Deputado Alberto Fraga, eu falei muito em linhas gerais, o senhor pode explicar um pouco para a gente esse projeto do SUS, da Segurança Pública, como tem sendo chamado? Primeiro, há uma previsão na Constituição de 88 que nós tínhamos que regulamentar o parágrafo 7º do artigo 144. Portanto, 30 anos depois é que nós estamos regulamentando. Eu quero aqui também enaltecer a participação nesse processo do deputado Sabino, Cabo Sabino, que criou, a pedido dele, uma comissão especial que era para exatamente tratar de uma lei geral. Porque o SUSP, que nós colocamos o nome de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, plagiando o SUS, né? E plagiando também a unicidade que existe nas matérias sobre educação, sobre o Sistema Único de Saúde. Nós queremos também um Sistema Único de Segurança Pública. Então, esse projeto, ele vem na linha de padronizar os procedimentos policiais aplicados em todo o país. Então, ou seja, nós não queremos mais ver, dos 27 estados brasileiros, uma polícia trabalhando diferente da outra. Esse projeto vem na linha de unificar esses procedimentos e compartilhamento das informações policiais, que são muito importantes para todos que trabalham na área de segurança pública. Deputado Cabo Sabino, como é que o senhor vê esse trabalho? Qual a importância de um projeto nesse sentido? Olha, é fundamental para a segurança pública. A população é quem vai mais ganhar com isso. E o relator, ficando na mão do Alberto Fraga, que nós chamamos carinhosamente aqui de Coronel Fraga, é fundamental para ter um retorno imediato. Por quê? Como o Fraga falou, nós temos situações diversas, muitas das vezes dentro de um mesmo sistema. Por exemplo, na região Nordeste, que hoje das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão no Nordeste. E por incrível que pareça, as polícias do Nordeste têm dificuldade de trocar informação entre si. Nós estamos na mesma região, próximo, mas cada um tem sua maneira de trabalhar, guarda para si os seus dados. Se nós trocássemos essas informações, nós desbarataríamos bem mais fácil as gangues que estão estourando bancos, o próprio crime organizado, no caso do PCC, que hoje comanda aquela região, e lamentavelmente a minha capital, Fortaleza, o estado do Ceará, hoje nós temos o segundo maior número de filiados do PCC do país, está lá. E o ministro da Justiça já disse que quem dominar o Ceará domina o Nordeste. Então, o SUSP ele vem exatamente para trazer essa informação, essa unicidade de dados, e assim fazer com que as polícias possam ter dados de todo o país e podermos, em tempo ágil, em tempo recorde até, podermos trazer algumas operações e não ocorrer o que nós ocorremos, onde bandidos vivem no meio, inclusive de classe média alta, como aconteceu no Ceará mesmo, vivendo por 5 anos, né, em condomínios de luxo, sem ser identificado, né, com outra informação, com outra identidade, e o próprio crime foi quem executou e veio saber depois que tinham sido executados. Deputado Fraga, entre as discussões que a gente tem acompanhado aí no plenário, é a questão dessa ação coordenada, dessa coordenação, dessa harmonia entre as forças de segurança. Um do questionamento é quem é que vai mandar nessa história, né? A gente no Brasil tem Guarda Municipal, PM, Polícia Civil, Polícia Federal. A Constituição separa competências entre eles.
Mas quando se trabalha coordenadamente, quem é que manda nessa história? O ministro da Segurança Pública, que será o grande gestor desse sistema. Nós estamos criando na lei o Sistema Nacional de Segurança Pública, que na verdade já existe até por decreto, nós estamos colocando na lei, e quem vai executar todas essas medidas é o Ministério da Segurança Pública, né? Que será o responsável pelo recebimento das informações. Porque como o Sabino acabou de dizer, já existe, as informações já existem, elas só não são compartilhadas. Mas por quê? A dificuldade da Polícia do Ceará ou da Secretaria de Segurança Pública do Ceará buscar informações com a Secretaria dos Estados limítrofes ali do Ceará. Pernambuco, por exemplo. Pernambuco, por exemplo. Então, ele busca, ele vai ter acesso, porque vai haver uma rede integrando todos esses órgãos, e aí a pessoa tem o acesso a essas informações. O projeto tem tudo para dar certo, que inclusive a gente desce até aos agentes penitenciários. Os agentes penitenciários detêm, o sistema penitenciário, vamos dizer assim, detém informações importantíssimas, com fotografias. Ele acabou de dar um exemplo de um marginal procurado, estava morando há 5 anos num condomínio de luxo. Ele era procurado em São Paulo. Em São Paulo. Mas a gente vive num país que parece que a informática não chegou no Brasil, porque como é que se justifica hoje um cidadão brasileiro poder tirar 20 identidades? Não se justifica isso. Quer dizer, nós temos que ter um banco central, um banco de dados únicos, que isso seja expandido para todas as unidades da federação com acesso fácil. Qual é o exemplo mais claro que eu dou para que o cidadão possa nos entender bem? O policial militar que está na ponta da linha, ou a Polícia Rodoviária Federal, né, e aí onde eu acho também o agente de trânsito, que faz uma abordagem, aborda um cidadão. Pega o cidadão, identidade, o cara mostra a identidade. Aí o policial procura. Existe um mandato de prisão em aberto contra esse cidadão lá no Maranhão, mas aqui em Brasília a Polícia Militar não tem essa informação. Quando se esse banco de dados à disposição, o policial pega o dado e faz um registro lá e vai ter essa informação. Muitas e muitas vezes, um marginal é abordado pela Polícia Militar e esse cidadão é colocado em liberdade de novo, colocado em liberdade não, é liberado porque não tem a informação de que ele é um procurado da Justiça. Aí eu lhe pergunto, Vânia, esses dados existem? Existem, mas estão aonde? Estão no Poder Judiciário. Não está disponibilizado para os operadores da segurança pública. Então, nós estamos fazendo uma coisa que tenho até vergonha de dizer, tardiamente. Isso já era para estar em funcionamento há muito mais tempo. Deputado Cabo Sabino, a gente estava conversando anteriormente, a gente estava conversando sobre alguns conflitos que existem entre as polícias em alguns estados. O senhor estava relatando, e eu gostaria que o senhor relatasse aqui para a gente, e que o senhor já vivenciou experiências harmoniosas aí de trabalho conjunto das polícias, né? Sim, se eu não me falho a memória, acho que em 2002, por aí, 2003, no Ceará, Fraga, nós vivemos o SIND, Sistema Integrado de Segurança Pública, que foi, na época, foi colocado pelo Moroni, deputado dessa casa. Que era secretário de Segurança. Secretário de Segurança e foi vice-governador do estado do Ceará. E lá nós trabalhávamos Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, e todos nós fazíamos parte de operações conjuntas, sem nenhum problema quanto a essa questão, quem vai coordenar isso? Operações, quando são feitas dentro do mesmo estado, geralmente o secretário de Segurança daquele estado já diz quem vai coordenar aquela operação. Não é que o SUSP ele venha trazer, para que a população entenda, que dentro de um estado uma polícia vai mandar na outra. Não é isso, nós não estamos unificando as polícias, nós estamos unificando o sistema de informação. E as operações conjuntas sempre já têm muito explícito numa ordem de serviço ou num plano de operações, como nós chamamos, né? Quem é quem dentro daquele plano, quem vai fazer o quê, quem vai fazer aquilo outro. Agora o SUSP vai tirar, por exemplo, algumas coisas que nós temos, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal trabalha nas rodovias federais, Polícia Rodoviária Estadual nas rodovias estaduais. E quantas das vezes
e eu como policial rodoviário que passei durante 20 anos, nós deixamos de fazer uma operação emergencial dentro de uma rodovia federal porque você tem que comunicar à Polícia Federal e se não tivermos autorização da PRF, você não pode fazer. Agora vai poder. Né? Então, agora, pelo SUS, você não pode fazer isso. Da mesma forma, a Polícia Rodoviária Federal vai poder fazer, dentro de uma rodovia estadual, quando ela estiver fazendo uma emergência, ela vai comunicar o outro órgão que está ali, ou então depois ela faz um relatório informando o que houve. No caso, por exemplo, do narcotráfico, a Polícia Federal quem é para fazer isso, mas quantas prisões a Polícia Civil faz disso? Porque se não fizer, vai ficar solto, que não temos efetivo suficiente para isso. E a lei, né? Sabino, só para você dar uma ratificada nisso aí, a lei está muito clara nessa linha. A missão constitucional é da Polícia Federal, mas a Polícia Civil faz e quando chegar o policial federal, ele pode entregar a situação, a ocorrência para o órgão responsável por aquela atribuição constitucionalmente. É um trabalho de integração. Eu ainda vou questionar e devo apresentar em plenário, né? Se não houver consenso até lá, ainda vou tentar convencer o coronel Alberto Fraga e outras autoridades quanto à questão dos agentes de trânsito estarem dentro do SUSP. Porque eu entendo que os agentes de trânsito, com a municipalização do trânsito, dos 5.570 municípios que temos, se nós não tivermos essa informação para o agente de trânsito lá da ponta, muita coisa vai passar, porque esses homens fazem blitz, param um carro, né, pegam um documentação, que ele tendo essa informação num sistema integrado, eles vão poder chamar a polícia, muitas das vezes ali mais perto, e informar muitos casos. Se não tiver dentro desse sistema, nós vamos continuar passando batido em muitas situações. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre o Sistema Único de Segurança Pública com os deputados Cabo Sabino, do PR do Ceará, e Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Deputados, eu queria agora conversar exatamente sobre a possibilidade dessa proposta ser aprovada e ser encaminhada. Deputado Alberto Fraga, com relação ao Ministério da Segurança Pública, como é que está essa discussão? A gente já vem trabalhando já há um bom tempo, o texto foi construído, essa é a verdade, nós pegamos 7 projetos, o relatório que eu construí na comissão que o deputado Sabino era o presidente, e o que nós queremos é construir um texto que seja duradouro, uma coisa consistente. Ouvimos o Supremo Tribunal, ouvimos o STJ, o presidente do Senado também participou das conversas, formatei o texto, recebemos ajuda de várias pessoas, o texto estava pronto. Quando eu pedi ao presidente Rodrigo Maia que colocasse o texto para votar, aí, surpreendentemente, eu recebi uma ligação do ministro da Segurança Pública, perguntando se eu poderia receber os seus assessores, para poder debater um pouco, apresentar algumas sugestões. Ora, se esta lei nós estamos fazendo exatamente para dar respaldo ao Ministério da Segurança Pública, seria muito, vamos dizer assim, ruim se eu não ouvisse as sugestões. Atendi a assessoria, acolhi várias sugestões, só que agora, qual é o problema que nós nos encontramos? Ou eu vou distribuir o texto, redistribuir o texto e esperar que apresentem mais sugestões. Mas eu acho que as discussões já vão começar, o presidente Rodrigo Maia tem interesse e o país precisa dessa legislação, e eu acredito que no decorrer dessa semana a gente deve votar esse projeto. Deputado Cabo Sabino, como é que o senhor vê a bancada, a gente chama de bancada da segurança pública, mas como é que o senhor vê, como é que ela está recebendo essa proposta? Ela está unificada em torno dessa proposta? Olha, ela é uma bancada muito heterogênea. Às vezes, nós temos, se nós formos para a frente parlamentar da segurança pública, que inclusive o Fraga é o presidente, nós temos mais de 300 deputados filiados à frente, né? Nós temos aqui 8 policiais militares e nós temos 12 delegados. E isso, às vezes, existe alguns conflitos de pensamentos, mas no SUSP eu acredito que a grande maioria vai acompanhar sim, porque há um entendimento de necessidade para a população, para o país
e até de agilidade para as instituições. Não há aqui perda para nenhuma instituição, não há com o SUSP, não há fragilização de nenhuma das instituições, pelo contrário, que existe um fortalecimento das instituições, uma agilidade nos processos de investigação, uma agilidade, inclusive, nos processos até de rua, o policial que está lá na ponta, como nós conversarmos aqui em bastidores, também, Fraga, existe casos que o policial olha aqui e prende alguém porque está com mandato de prisão em aberto. Quando chega na delegacia, na realidade, o cara já cumpriu, foi a prisão, né? E a pessoa às vezes se sente até constrangida, há casos até de ação contra o policial. Então, tudo isso nós vamos fazer com que isso seja resolvido. Então, há ganho para todos os policiais, tanto policiais quanto para as guardas municipais, e acredito eu que nós vamos conseguir inserir os agentes de trânsito. Agora, a discussão no Brasil sempre para no lugar, o dinheiro. E eu estou lembrando que eu ouvi deputados da base falando, olha, temos que conversar com os estados e municípios. Isso dá muito medo, porque quando falam isso, deputado, é porque assim, vamos parar essa discussão, porque isso vai demorar muito para chegar num acordo. Esse projeto precisa de muito dinheiro? Como é que está na questão financeira? Veja bem, primeiro, não haverá custo, né? Porque o custo é insignificante. Porque as informações, os bancos de dados já existem. Nós só vamos ter que criar, e aí com verba própria do próprio Ministério, nós temos que fazer uma rede, né? Uma rede, como é que chama? Rede... Integrado, uma rede... O custo é federal, integrado. Não é dos estados. Uma rede integrando todos os estados, né? Com essas informações. Uma criação de um grande banco de dados. O dinheiro que se fala no projeto, vamos falar de bônus, ou seja, os estados que cumprirem aquelas metas que o Ministério da Segurança Pública sugerir, ele vai ter um bônus, vai receber uma ajuda financeira. O estado que não cumprir, não receberá. Não vai haver nem ferimento do princípio federativo, não vai tirar a autoridade dos governadores, em hipótese alguma. Então, o projeto vai funcionar com a receita, com a verba destinada ao Ministério da Segurança Pública. Até agora tem um sonho que eu não consegui realizar nesse projeto, que era exatamente, se nós estamos copiando ou assemelhando o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único também de Educação e o Sistema Único de Segurança Pública, só que a educação e a segurança possuem verbas carimbadas, né? Nós não temos isso e não temos nem como fazer, porque a gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. O mais importante nesse projeto do SUSP é a participação da União na questão segurança pública, que até então vinha sempre cruzando os braços, dizendo que a responsabilidade era dos estados. E agora a União entra com uma boa parte para ajudar a segurança pública. Agora, deixa eu fazer aqui o advogado do diabo. O Estado está lá mal das pernas, com a criminalidade subindo. O secretário de Segurança faz tudo, o governador do Estado faz tudo, mas não consegue atingir as metas do governo federal. Ele, além de tudo, Cabo Sabino, não vai receber o bônus, quer dizer, o que está bem, o que está conseguindo fazer tudo, recebe o bônus. Eu que não estou, que estou aqui mal das pernas, estou sendo vencido pelo crime, não, eu vou receber menos dinheiro. Olha, mas... Esse sistema... Mas não há punição, não há ônus. E hoje, na maneira que está hoje, é como se ele também não há uma mudança do que já há hoje. Com o SUSP, o que nós estamos criando é um incentivo. Aquele que se adequar às metas do SUSP, que integrar, que buscar o sistema, que buscar atingir as metas, mas também o sistema que nós estamos sendo lançado, esses com certeza vão conseguir reduzir o índice de criminalidade. Por quê? Porque quem detém informação se antecipa aos fatos. Quem detém a informação, ele vai conseguir fazer operações e vai conseguir exatamente trabalhar contra o crime organizado. Ele vai conseguir
conter e coibir as ações de dentro das unidades prisionais, que hoje o crime não é o problema, não está nas ruas. Nós estamos com mais de 30 dias da intervenção federal no Rio de Janeiro e não há redução de índice de homicídio. Por quê? Porque o problema não é com tanques, não é com bazuca, não vai ser com granada que nós vamos resolver a criminalidade nas ruas, vai ser com inteligência. E essa inteligência ela começa dentro do sistema prisional, que hoje se faz o sindicato do crime dentro do presídio. Então, o Estado que mantiver as metas, que se interagir com o SUSP, ele vai conseguir identificar dentro do seu sistema prisional exatamente quem são os líderes e daí ele vai conseguir reduzir índice de criminalidade. Nós só vamos conseguir modificar o índice de criminalidade nesse país quando começarmos a dominar as unidades prisionais, porque hoje quem manda no crime no Brasil é o sistema prisional. Quer dizer, o que o deputado Cabo Sabino está dizendo aqui para a gente é: o SUSP acaba atingindo aí, valorizando muito a área da inteligência, que é exatamente o buraco que está todo mundo vendo. Sim. E que está faltando na segurança pública. Sim. Brasileira. Mas também eu queria fazer um reparo, o seguinte, não é que aquele Estado que não está dando conta não vai receber, mas as informações e a conversa, o entendimento que cada Estado vai ter que criar um conselho gestor. O conselho gestor do Ministério é quem vai estabelecer diretrizes, metas a serem alcançadas. E é exatamente esse conselho que vai chegar para o ministro da Segurança Pública e vai dizer: olha, meu sistema prisional lá precisa de um scanner corporal, eu não tenho dinheiro para comprar. O Ministério pode muito bem colocar esse recurso para comprar esse scanner corporal, que evita aquelas revistas vexatórias, né? Só complementar, geralmente quem tem um número maior hoje de homicídio é quem vai ser muito mais fácil conseguir atingir essas metas, porque ele vai conseguir reduzir mais fácil. Difícil é um estado como São Paulo, que hoje a média dele é de 8,7 homicídios para cada 100 mil habitantes, ele reduzir disso. Enquanto a média no país é de 29,7. É número de Europa, né? É número de primeiro mundo. Certo? Enquanto a média no país é de 29,7 a 31% a cada 100 mil habitantes, então ele não vai ter. No Nordeste nós temos com 58%. A cada 100 mil habitantes a média é de 58 assassinatos. Então é muito mais fácil nós conseguirmos reduzir isso inicialmente no Nordeste, porque você tem um índice alto, do que quem já tem um índice menor. Então, esses estados que estão numa situação mais delicada, talvez sejam os que vão conseguir atingir suas metas mais fáceis. Sem dúvida. É a história do fundo do poço. Você não passa do fundo do poço, a tendência é só subir. E a questão da inteligência, porque os estados que estão com situação crítica são os estados que não investem em inteligência. Exatamente. Né? Quer dizer, o Brasil, de maneira geral, não tem investido em inteligência. Um dos melhores né? resultados que eu conheço com relação, e eu concordo plenamente com o que disse o deputado Sabino, com relação à questão do sistema prisional. É o grande foco que nós temos que ter, porque o crime organizado está lá dentro. Hoje as maiores lideranças das facções criminosas estão presas. O problema é que eles estão comandando o crime lá de dentro. Então, veja só, tem um trabalho que é feito por São Paulo, fantástico, de interceptação de telefones celulares. Uma coisa fantástica. Muitos assaltos, muitos homicídios são interceptados pela promotoria lá de São Paulo, e tem um promotor lá que é... Gáquia, né? O cara é muito bom no que ele faz, e isso nós vamos espalhar para o resto do Brasil. Temos que copiar o que dá certo. Temos que copiar o que dá certo. Porque, olha, o cara dá a ordem, olha, vai assaltar, vai explodir o carro forte em tal lugar. O cara está, já que não conseguem bloquear os telefones, então deixa eles falarem. Mas então vamos ouvi-los, então, né? E aí as coisas se resolvem dessa forma. E a votação sobre o bloqueio dos presídios? Nós votamos, nós aprovamos aqui. O projeto, inclusive, é seu projeto. Um deles é do deputado Sabino. Está no Senado, vai ser votado. E, lamentavelmente, essas casas existe ainda um pouco de vaidade que prejudica a população. Não é? A Câmara aprovou, encaminhou para o Senado lá fez um outro projeto, aprovou lá e mandou para a Câmara. Então, ou seja, era muito mais fácil ter votado do que estavam lá, mas enfim... E o pior, né? O projeto do Senado tem prioridade. Então, assim, não tem dificuldade. Na hora que chegar aqui, eu não quero ser pai de nada, eu quero ver a coisa caminhando, dando certo. Então, na hora que chegar no plenário da Câmara, nós vamos trabalhar para que seja aprovado o mais rápido possível, porque eu entendo
que quando você corta a comunicação dos senhores do crime, você corta o elo de ligação entre quem manda e quem obedece. Nós tivemos exemplo, há cerca de 60 dias, foi interceptado um bilhete de Fernandinho Beiramar, onde ele, de dentro do presídio federal, ele consegue trocar 1 quilo de cocaína por 4 fuzis na Nigéria. Então, isso demonstra que mesmo dentro do presídio federal, que custa R$12.000 um preso por mês dentro do presídio federal, isso demonstra que o serviço de inteligência tem que ser cada vez melhor. Somente assim nós vamos se anteceder ao crime, porque o crime ele se moderniza a cada momento. E nós estamos há 30 anos com a visão, né, dos constitucionalistas, de 30 anos atrás, que já era necessário nós termos um sistema único de segurança pública, 30 anos depois, é que nós estamos discutindo ainda como fazer. Agora, o crime, ele é organizado e está na nossa frente, talvez não 30, mas há 60 anos. Nós temos que encontrar uma maneira de, pelo menos, se igualar. Se nós empatarmos com o crime hoje, eu digo que nós já estávamos vencendo. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.